Olá, sejam bem-vindos a mais um boletim semanal da produtividade. O nosso tema de hoje será sobre lote econômico, de compra e de produção. Ao tomar a decisão de estocar determinado item dentro da empresa, existem dois fatores a serem considerados. O primeiro é o fator econômico e matemático, ou seja, é econômico estocar determinado item? O segundo fator não é um fator matemático, mas sim um que leva em consideração a estratégia da empresa, verificando se é interessante estocar um item, mesmo ele não sendo econômico, com o intuito de melhorar as relações com o cliente. Referente ao valor econômico, um produto não é economicamente viável se o seu valor de estocagem excede o seu custo de compra ou de produção, bem como se a necessidade dos clientes e de produção excedem metade do valor correspondente ao valor econômico do pedido. O segundo fator, por não ser um fator matemático, é um pouco mais complexo para obter-se o resultado que apresentará ou não vantagem ao estocar um item, pois não quantifica-se em dinheiro o nível de satisfação de um cliente. O primeiro fator pode ser analisado por meio de um gráfico, onde tem-se o custo total, o custo de armazenagem e o custo do pedido. Por meio desse gráfico é possível extrair-se o leque, que é o lote econômico de compra. Duas premissas devem ser consideradas para a montagem do gráfico. A primeira é que o consumo mensal é determinístico e com uma taxa constante. E a segunda é que a reposição é instantânea quando os estoques chegam a nível zero. Essa é a fórmula utilizada para o cálculo do custo total. Para exemplificarmos melhor, digamos que uma empresa possui um consumo anual de 20 mil peças por ano. Em unidades monetárias, um custo de armazenagem de R$ 1,90, um custo de compra de 2 por peça e um custo de pedido a 500. Conforme a fórmula, o lote econômico de compra calculado é de 3.245 peças por pedido e o custo total anual é de 46.164 unidades monetárias. O número de pedidos é o quociente do consumo anual pelo total de peças por pedido, neste caso, 6,2 pedidos por ano. E, finalmente, o intervalo entre pedidos é o inverso do número de pedidos, tendo o resultado de 0,162 anos entre os pedidos, aproximadamente 2 meses. Dessa forma, tem-se todas as informações necessárias para a montagem e análise do gráfico de custo total. Outra forma de calcular o lote econômico é considerando os prazos de entrega, ou seja, retirarmos a premissa de que os lotes são entregues instantaneamente quando os estoques chegam a zero. E caso não sejam entregues, é acrescentando um valor ao custo total. Com o mesmo case, porém admitindo um custo de falta de estoque em 15 unidades monetárias por ano, teríamos agora o total de peças por ano igual a 3.438, ao invés de 3.245. Essa diferença existe justamente para que o custo da falta não venha a participar efetivamente do lucro total. Para obter o novo custo total, deve-se calcular primeiramente o número de faltas, o qual seria de 387 unidades monetárias por ano. Então, calcula-se o custo total, sendo este 45.807 por ano, ao invés de 46.164. O novo número de pedidos por ano será igual a 12, e o intervalo entre os pedidos será de 0,08 anos, o que dá aproximadamente um mês entre os pedidos. O lote econômico de produção é usado quando a taxa de consumo é menor que a sua taxa de produção. Além disso, os custos envolvidos com a produção são maiores do que os custos envolvidos na armazenagem de determinado item. Desta maneira, é mais vantajoso para a empresa realizar a produção de determinada quantidade e armazená-la, e conforme o estoque é consumido, pode-se chegar ao nível mínimo para começar a produzir novamente. Vale salientar que a produção não ocorre de uma única vez, ou seja, o estoque aumenta conforme a taxa de produção gradativamente supre o mesmo, tornando-o sem faltas. É necessário calcular o lote econômico de produção e o custo de estoque conforme o exemplo. Para o cálculo do lote econômico, usa-se a seguinte fórmula, onde C é o consumo do item, A é o custo de preparação, Q é a quantidade do lote
I é o custo de armazenagem e W é a taxa de produção. Para o melhor entendimento da fórmula, vemos uma aplicação aonde o consumo de uma peça é 9.000 unidades por ano, a capacidade de produção é 1.500 unidades por mês, sendo que o custo da sua preparação é de 200 unidades monetárias e o custo do seu armazenamento mensal é de 2 unidades. E a partir disso, pode-se calcular o lote econômico de produção e o custo total anual, sabendo que o custo unitário da produção é de 4 unidades monetárias. Com base nas equações apresentadas, conclui-se que o lote econômico de produção é de 548 unidades e o custo total anual é de aproximadamente 42.573 unidades monetárias. Por fim, entende-se que o estudo dos lotes econômicos mostra-se de suma importância no planejamento de questões ligadas às vantagens competitivas que a empresa pretende assumir no mercado. E com isso, nós concluímos mais um boletim semanal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.